por nada aqui. E aí a gente olhando no nosso entorno, a tristeza dos nossos moradores de rua, muitos deles se expondo a todo tipo de doença em função do frio, não conseguindo dormir direito em função do frio. Será que não é mais natural, não é mais humano eu olhar aquilo ali e pensar, não quando, me lembrar com saudade do cachorro que mordeu, ou do aborrecimento que eu tive com o filho, porque o cachorro mordeu aquilo e ele achava que aquilo era normal, eu achava que não era normal. Mas será que essa lembrança é mais importante do que o eventual? E eu lamento muito. Observe o seguinte, eu falo isso constrangido de viver numa sociedade onde aquilo que eu acumulei e que não tem uso, é usado para diminuir o desconforto do meu semelhante. Essa sociedade precisa ser mudada. Ela precisa ser mudada. Porque quando eu fico pensando para além do agasalho, né? Este agasalho eu não uso há 1 ano, não uso há 2 anos, então eu passo ele em frente porque alguém poderá usá-lo, né? E às vezes eu passo para pessoas que têm agasalho. E aí o meu acordo é sempre, você vai chegar em casa, vai pegar um agasalho que você não usa e substitua. Porque se a gente estabelecer a regra, bem viver é estabelecer a regra que onde entra uma roupa, tem que sair outra. Não dá para entrar. Um exercício que eu sugiro, né, é o exercício de não comprar cabide novo, não comprar gaveta nova, não comprar guarda-roupa novo. Né? Eu acho que isso é fundamental. Você sabe, eu fico muito feliz que eu sei que você está acompanhando, muitas das pessoas que estão conosco aqui também estão acompanhando, aquela formação que o nosso coletivo Estudos da Conjuntura está organizando para o vicariato, o vicariato da Arquidiocese, que faz parte da campanha da Contra a Fome. Né? Eu, outro dia, recebi uma pergunta muito interessante de uma dos participantes, lamentavelmente a gente não pôde comentar no vídeo, na hora, né? Mas eu mandei para ela. Ela falou, mas por onde que a gente começa essa história do bem viver? Porque normalmente a gente fica esperando que alguém passe aí uma lei dizendo que agora a gente tem que praticar o bem viver. Não. Eu sempre sugiro, eu tenho feito essa brincadeira, lamentavelmente agora não posso mais fazer, mas quando eu era chamado para encontros presenciais, né, por esse mundo afora aí, que eu falava sobre a questão do bem viver, né, aí eu sempre dizia o seguinte, a gente começa a praticar o bem viver quando a gente olha o nosso armário de banheiro. Né? E será que esse armário de banheiro aí está me dando realmente o bem viver? Bem viver, será que eu preciso de tanto plástico? Será que eu preciso de tanto produto industrializado? Né? Será que eu não posso usar produtos mais naturais, eventualmente até eu ou alguém da família ou alguém que já esteja produzindo possa produzir? Depois que levantou, escovou os dentes, olhou, dá uma olhada na despensa. A minha despensa reflete o meu compromisso com o bem viver? Será que o que eu tenho de enlatado na minha despensa, o que eu tenho de produto industrializado na minha despensa, o que eu tenho de produto perecível na minha geladeira, o que eu tenho de produto que para durar um pouco mais, né, são totalmente comprometidos enquanto valor nutritivo e, pelo contrário, acabam nos transmitindo doença pelos mais diferentes tipos de preservante possível, conservantes possíveis, né? quase que sai preservativo, né? Mas conservantes possível. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse exercício. Então, o bem viver começa dentro de nós. E eu acho que é fundamental da gente entender isso, porque senão a gente fica sempre praticando aquela coisa
que é o meu companheiro, ou é a minha companheira, ou é meu filho, ou é a minha filha, ou é a minha mãe, ou meu pai, que tem que ter o primeiro compromisso com relação a isso. Não. Compromisso de todas e todos nós. É compromisso do alunato? Mas é também compromisso dos professores, dos servidores. Né? É compromisso do cidadão? Lógico que é. Mas também tem que ser um compromisso das autoridades. Ou seja, é um processo que tem que ir ganhando corações e, a partir de ganhar corações, ganhar mentes, de tal forma que a gente possa construir um novo momento, né, um novo normal, a partir de pensamentos, que nós estamos conversando aqui é sobre pensamentos, né? Nós estamos transformando alguns desses pensamentos em palavras, estamos verbalizando algumas delas, né? Outras a gente escreve, outras a gente passa para lá, e depois nós temos que transformar essas palavras em obras. Não adianta a gente ficar no discurso. O discurso não basta. O discurso pode servir para motivar, inclusive porque o discurso acaba sendo muito perigoso. Né? Porque no discurso, educação, minha querida Ivonete, é importante desde sempre. Desde sempre educação é importante. Pega qualquer candidatura de vereadora, vereador, a senadora, senador, de prefeito, prefeita, até presidente da República e presidenta da República, todos têm este discurso da importância da educação. Uhum. Agora vai ter campanha eleitoral, não sei se vão mostrar isso na televisão, mas é impossível você não ter pelo menos a cada propaganda eleitoral, ter pelo menos uns 20 falando da importância da educação. Uhum. Discurso vazio, sem compromisso, muitas vezes nem sabendo do que se trata, nem sabendo, e sem compromisso com a educação. Né? Aí, então, eu acho. Pois não? Não, assim, eu na segunda-feira eu atendi na escola os adolescentes do ensino médio que chegaram para pegar as atividades impressas, aqueles que não têm internet, que não têm condição de entrar fazer as atividades online, e me marcou muito, sabe, assim, praticamente dos 60, 70 meninos que eu atendi, a maioria perguntaram pela cesta básica. E nosso projeto das máscaras, eu tinha máscara para doar, né? E sempre que perguntei, você quer? Sim. Aí, quando um adolescente falou assim, você pode me dar mais 2 máscaras para me levar para meus 2 irmãos? Isso me tocou muito, sabe? Porque aí ele disse assim, só eu em casa que posso sair, porque só eu que tenho máscara. E aí, os 2 irmãos também eram alunos da escola. Quer dizer, você imagina um adolescente que está preocupado com a comida em casa que não tem, com a máscara, para se proteger e proteger os irmãos. E hoje fiquei sabendo que mais dos nossos meninos também já se contaminaram. Então, é muito... É a educação, mas essa educação ela está sendo ameaçada, ela está sendo... Nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Precisamos ajudar a criar consciência que todos precisam sair bem disso. Dessa pandemia, Ivonete. Na luta. E aí vou repetir, eu não me lembro se foi na primeira, na segunda ou na terceira live, que nós falamos sobre ensino enquanto mercadoria. Sim. Eu já nem falo de educação, né? Porque educação para valer, e eu acho que é importante, eu quero repetir aqui, talvez colocar de forma um pouco mais clara, que o ensino enquanto mercadoria não é só enquanto mercadoria para as escolas que viraram empresas, não. Chamado aquilo que a gente chama de escola privada. Ela também virou mercado, o ensino também virou mercadoria naquilo que nós chamamos que é escola pública e governamental.
Infelizmente. E é uma mercadoria através do qual se compra voto. Uhum. É uma mercadoria através do qual se compra aliança política eleitoral, se compra apoio parlamentar. Então, eu acho que nós precisamos aproveitar esse momento, né, em que a gente pode falar, ainda que à distância, para mais pessoas, nós conseguimos colocar isso enquanto consciência. Porque, lamentavelmente, dificilmente a gente encontra escolas, sejam elas empresariais, sejam elas governamentais, que façam educação, no sentido amplo da transformação do indivíduo, na formação ético-moral, né, espiritual, né, artística, cultural, além de, obviamente, permitir que a pessoa se coloque no mundo, inclusive no mundo econômico, de uma situação diferenciada. Conheço muito poucas dessas experiências aí. Mas o que eu vejo é que mesmo no ensino, aquilo que se compromete a repassar informações de acordo com uma grade curricular que nos aprisiona, de acordo com um calendário acadêmico que gera essa paranoia que está acontecendo em todas as escolas de um modo geral, tem que voltar porque o calendário precisa ser cumprido. Tenha paciência, tenha paciência. Né? Isso não é partida de futebol. O calendário tem que ser cumprido porque os patrocinadores precisam ter disposição. Aí, nesse caso, o que estão fazendo? Faz o jogo de futebol só para ser televisionado. Educação nem ensino não é isto. Ensino é outra coisa. Mesmo ensino. Eu já nem falo mais de educação. Não podemos aceitar esta ideia de que o ensino seja uma mercadoria. Seja mercadoria de compra de votos, compra de alianças, seja mercadoria que é vendida por um preço como se compra banana, como se compra um óculos, como se compra qualquer outra coisa. Então, tem dinheiro para pagar, paga e eu tenho a mercadoria. Às vezes a mercadoria é até melhor embrulhada. A minha experiência na universidade é que nem sempre do embrulho mais bonito vem um conteúdo diferente. Eu tive inúmeros alunos, egressos de escolas chamadas escolas de elite, e que tinham uma formação, inclusive intelectual, muito sofrível. Né? Mas conseguiram passar na universidade de um jeito ou de outro, depois estavam naquele ensino público. Agora, foram passando de ano para ano, e às vezes eu ficava até em turma, vem cá, como é que chegou ao terceiro ano, né, do segundo grau com essa percepção? A própria percepção de qual é o que eu vou procurar na minha atividade universitária. Quantas e quantos alunos, né, que chegam em determinados cursos simplesmente em cima de informações a respeito da importância deles no mercado. Então, e mercado é uma coisa absolutamente transitório. Então, quem entra hoje num curso superior, né, pensando, eu vou fazer o curso de medicina, ou eu vou fazer o curso de engenharia, ou eu vou fazer o curso de economia, finanças, engenharia, seja lá o que for, pensando no mercado, vai cometer o mesmo equívoco que inúmeros cometeram quando foram fazer uma engenharia específica como a do petróleo. Né? Ou o mesmo equívoco que muitos cometeram na minha geração, eu vou fazer economia porque economista entende de inflação e ajuda na inflação. A inflação acabou, e aí? O economista acabou? A profissão acabou? Ou quantas de nós nos formamos para trabalhar em agências de desenvolvimento, elas não existem mais. Então, se nós não pensarmos o ensino
voltado para uma educação mais ampla, Uhum. para uma forma de quem passa pelas nossas salas de aula ter um outro tipo de inserção no mundo, uma inserção mais crítica, né? Uma inserção que questione coisas, uma inserção que permita a educação continuada, o aprendizado continuado, nós estamos falidos. Nós estamos falidos. E aí nós temos que dizer que esse tipo de educação não tem futuro. Esta educação não tem futuro, porque ela envelhece. Ela, mais do que envelhece, ela perde a validade muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, eu acho que nesses momentos que a gente está pensando na história do bem viver, é um bem viver também baseado no que é que nós queremos aprender. O que é que eu quero colocar no meu imbornal para a vida? Eu estou chamando de imbornal porque na minha época de São Gabriel da Palha a gente tinha imbornal. Mas o que eu quero colocar na minha mochila? Porque se eu não aprender o que colocar na minha mochila, eu estou sujeito a levar uma mochila vazia, sem nada nela, e aí descobrir que ela não tem nenhuma utilidade. Ou então eu estou sujeito a encher demais a mochila, não saber como usar as ferramentas que eu coloquei na mochila, carregar um peso enorme para descobrir lá na frente que o que eu preciso é de um mero canivete. Eu não preciso de uma motosserra. E aí vai estar com problema na coluna, de tanto carregar coisas desnecessárias, né? Exatamente isso. Eu acho, eu estou obviamente compartilhando com você, Ivonete, coisas que eu tinha muito prazer em conversar com as minhas alunas, os meus alunos em sala de aula, naquilo que a gente chama de sala de aula, né? Que era exatamente, eu dava uma das disciplinas que eu busquei facilitar, era de técnicas de pesquisa em economia. E era tudo voltado para preparar uma monografia. Eu falei, olha, vocês têm que tomar muito cuidado. Teoria é fundamental. Não dá para brincar sem teoria no curso universitário. O universitário é para ter teoria, sim. Mas a teoria é importante para quê? Para eu entender, né, que quando eu precisar, eu sei qual é a ferramenta que eu vou lançar a mão. De tal maneira que eu não saia aí com toda uma caixa de ferramenta pesada, quando eu só vou precisar, na realidade, de usar uma chave de fenda. Eu estou falando, inclusive, de um objeto que eu não sei usar nada, né? Eu tenho uma caixa de ferramenta aqui, que a Eliana vive brincando comigo. Vem cá, isso aqui serve para quê mesmo? Foi a única coisa que, eventualmente, eu usava era um martelo, até que dei umas 4 marteladas no dedo, desisti e está lá. Né? Mas então eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, exatamente para evitar dar martelada, exatamente para evitar a dor na coluna, exatamente para a gente evitar as frustrações, né? De eventualmente ter lá um capinzal e eu levei uma motosserra, e a motosserra não vai conseguir acertar o capinzal. Né? Muito, muito, muito bom. Né? Fantástica. Essas ponderações suas, essas coisas bem concretas, não é? Inclusive, quando fizemos, né, te encontrei nos passos de Anchieta, caminhando, sempre com o mínimo do mínimo do mínimo carregando, né? Isso é muito importante, a gente pensar o que a gente está carregando demasiadamente e o que também estamos carregando, o que nos vai fazer falta lá na frente, né? E aí, Arlindo, nós caminhamos para o final, né, do nosso conversa para quem gosta de aprender e compartilhar dessa semana e esperamos nos encontrar na semana que vem. Se Deus assim o permitir, Ele vai permitir. Eu quero agradecer uma vez mais, Ivonete, por essa oportunidade, esse compartilhamento. Lamentavelmente, a gente está numa conversa a dois, apesar de várias pessoas estarem participando, mas quero sempre incentivar que as pessoas que participam, e eu sinto até um certo envaidecimento de ver que nós temos pessoas que estão conosco desde a primeira, né? E aí tem uma coisa que a gente não sabe, né? Porque essas pessoas que estão aqui com a gente na live,
a gente consegue quantificar, lá tem X pessoas. E aquelas e aqueles que estão nos vendo nos vídeos que você está postando? Isso a gente mesmo. não tem a mínima ideia, a gente não tem a mínima ideia. Aí o que acontece? Essa semana eu fui surpreendido recebendo um e-mail de uma pessoa que me questionou a respeito de algo que eu falei aqui, né? Pegou meu e-mail, olha, senhor, desculpa estar te perturbando, eu falei, mas olha que coisa maravilhosa.